convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedida. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, celebramos o 27º domingo do tempo comum. Estamos caminhando rumo ao final já do ano litúrgico da vida da igreja, e sempre a palavra de Deus é sinal de vida e de esperança para nós. Ela nos orienta no seguimento a Jesus, ela nos fomenta a continuar a caminhada, ela nos corrige e nos repreende, para que possamos sempre buscar a comunhão com o nosso Senhor. E nem sempre a palavra de Deus nos agrada, nem sempre fala aquilo que a gente deseja para a nossa caminhada, mas é porque isso acontece. Acontece porque nós queremos tudo do nosso jeito, e nem sempre é assim. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas a palavra de Deus não é assim. Ela é absoluta, ela é plena, ela é verdade. E a verdade muitas vezes então nos incomoda e nos leva a viver talvez de uma maneira até rebelde, porque Deus não nos agradou por meio da sua palavra, mas Ele não está para nos agradar. Assim como o pai para com o seu filho, às vezes é necessário ter uma atitude talvez um pouco mais firme, mas é para o bem e é para o amor. Assim é Deus para cada um de nós. E Ele nos criou na sua liberdade para vivermos neste amor relacional para com Ele. E é isso que relata a primeira leitura do livro
livro Gênesis e que nos mostra já no final da própria criação, em que Deus já tinha feito o homem, dado o nome a ele de Adão, colocado naquele bonito jardim, um jardim que é um verdadeiro paraíso chamado Éden, para que ele dominasse aquela criação. E dominar na Bíblia não significa exercer um autoritarismo, mas significa cultivar, cuidar. E Adão, então, além de cuidar, ele recebe de Deus a missão de dar o nome a todas as criaturas. E Adão percebeu, ao nomeá-las, que não há uma criatura semelhante a ele. E Deus então percebe que o homem está só. E Deus então não quer deixar o homem só. E por isso que ele faz uma auxiliar tirada da costela do lado de Adão. E dá o nome a essa auxiliar de mulher. Ou seja, agora o homem e a mulher, Adão e Eva, estes são os nomes do primeiro casal criado por Deus, terão a missão de juntos cuidar da obra criatural. E mais do que cuidar, o casal é chamado a cooperar com a criação. Deus então concede a eles esta missão, mas essa missão não é para ser realizada de uma maneira autônoma, mas sim na relação com o próprio Deus. Deus os criou por amor, mas para que eles pudessem então viver no amor. O homem e a mulher juntamente com Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Se a gente pega essa leitura do livro de Gênesis já na sequência, avançando para o terceiro capítulo, nós veremos que aquela harmonia do jardim do Éden, que era um verdadeiro paraíso, ele vai sofrer uma interferência de uma bendita, ou melhor, de uma maldita serpente, que induzirá o casal, então, fazendo entrar naquela harmonia de Deus, naquela harmonia criatural, o pecado da desobediência. E aí, a partir de aí, começa então toda uma sequência de rompimento da relação do casal com o próprio Deus. Mas mesmo assim, aquele casal que mantém a infidelidade, Deus permanece fiel. E ao longo da história da salvação, nós veremos que Deus dá muitas tentativas. Ele trabalha muito para que o homem possa voltar a sua face para com ele, até chegar à plenitude dos tempos, e que Deus, desejando que essa relação fosse restituída lá na raiz, Ele envia o seu Filho Jesus. Nosso Senhor tem a missão de resgatar o homem do pecado original, de devolver a vida que o pecado fez romper. E daí, nosso Senhor, para cumprir essa belíssima missão do Pai, de amor do Pai para com toda a humanidade, Ele vai ser rejeitado e incompreendido. Prova disso está o próprio Evangelho de São Marcos, em que os fariseus começam a questionar Jesus a respeito se é certo ou não, se é permitido ou não o homem divorciar-se de sua mulher. Os fariseus estão tentando de todas as formas capturar Jesus. Eles lançam perguntas capciosas justamente para que Jesus possa cair na sua armadilha. Ele aqui não vai cair, mas nós sabemos o desfecho da vida de nosso Senhor, que mais tarde ele será entregue, será condenado e será morto. Pois bem, Jesus pergunta para eles. A resposta dele é uma pergunta aos fariseus: o que diz Moisés? O que Moisés ordenou? E eles respondem: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Mas Jesus, ele vai dar a razão pela qual Moisés agiu dessa maneira. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés nos escreveu este mandamento. É interessante que Jesus ainda confirma na sequência. No entanto, desde o começo da criação,
Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Aqui está o núcleo do próprio Evangelho de hoje. Jesus vai dizer que Moisés deu essa normativa por causa da dureza do coração, por conta do egoísmo. Cada um queria viver a seu modo, e por isso não tinha muito sentido mais. E para que a mulher, no tempo de Moisés e de Jesus, pudesse estar livre para seguir a sua vida, então expedia-se essa certidão de divórcio, que não é semelhante àquilo que nós entendemos no mundo de hoje. Pois bem, mas isso não é querido por Deus, como vem dizer o próprio Jesus. Se acontece de alguma casal se separar, é porque houve uma dureza do coração, elevado de um egoísmo, que não houve de ambas as partes a cumplicidade, a fidelidade e a responsabilidade daquele matrimônio. Jesus, ele eleva um contrato matrimonial, aliás, um contrato que se tinha, um pacto que se fazia na sua época, entre o homem e a mulher para coabitar na mesma casa. Ele eleva isso ao grau de sacramento. Ele torna sagrado. Ele torna sagrado porque o homem e a mulher, assim como nos lemos Gênesis, que acabamos de narrar, é chamado a deixar as suas casas, as casas dos seus pais, para unir uma única casa, formando uma única família. Portanto, o valor é o chamado de Deus, é o dom de Deus. O matrimônio é uma vocação. O matrimônio não é uma instituição puramente humana. Ela é humana, mas ela é divina, sobretudo. Foi elevada ao grau de santidade, ao grau de sacramento por nosso Senhor. Porque ali há o amor de Deus. Se não há o amor, não há casamento, não há matrimônio. Se ambas as partes, cada um deseja viver ao seu modo, então não há matrimônio. Portanto, são dois corpos apenas. São dois corpos que estão orando debaixo do mesmo teto, mas não tem uma comunhão de vida, e essa comunhão de vida não está em plena comunhão com o próprio Cristo, aquele que é o autor de todo bem, aquele qual elevou a essa dignidade. A instituição familiar, às vezes, dizemos e ouvimos que está em crise. Eu não concordo muito com essa expressão. O matrimônio, os casais não estão em crise, vamos falar assim, o matrimônio propriamente dito. O que está em crise é a pessoa humana que se distanciou de Deus, que não está buscando a Deus. E quando de fato deseja fazer a preparação para o matrimônio, não leva como algo sagrado. Então, portanto, aquilo que não é genuinamente uma compreensão a essa vocação, ela então já não existe desde a própria raiz. E muitas vezes a gente ouve tantos casais de namorados antecipando aquela própria relação que seria na vida matrimonial, se antecipando para a vida de namorado, ou até mesmo na fase de noivado. E às vezes já se busca viver uma vida marital, até mesmo já com a ideia: se não der certo, a gente se separa. Muitas vezes a gente ouve isso, e já começa errado quando já começa com esse pressentimento, porque significa que não tem maturidade e não quer responsabilidade, não quer uma fidelidade. E essa fidelidade é dos dois, é do homem e da mulher, não é só de um. E há muitos também que casam, que buscam o sacramento e que desejam viver como solteiros. Não tem responsabilidade com a casa, não tem responsabilidade com os filhos, só quer saber de ficar com os amigos, de sair a hora que quer, de chegar a hora que quer. Então por que casou? Então não tem sentido nenhum, não há matrimônio ali. Quando se busca a fidelidade, se busca no próprio sacramento, é perguntado diante do ministro do matrimônio, aliás, da testemunha qualificada, que é o padre ou o diabo, porque o ministro são os próprios noivos, se é de livre e espontânea vontade que estão e que desejam assumir aquele
Será que o sim é de coração? Será que o sim é autêntico? Ou ele tem uma certa dúvida ali? Se tem, é melhor buscar o próprio sacramento. Mas sim, buscar um discernimento, para que a luz de Deus se busque então abraçar essa vida matrimonial. E depois que assume esse compromisso, deve buscar também a permanência em Deus, de viver o diálogo e de viver ali a reciprocidade de um para o outro, de um auxiliando o outro no seu próprio processo de santificação. E quando isso não é levado a sério, e quando isso não é buscado, quando não há essa cumplicidade, então talvez uma das partes comece a se distanciar, e às vezes chega até mesmo ao doloroso processo de separação daquele casamento, e ele é desfeito. E aí então, gerando muita dor para os filhos, para a própria mulher, para os aqueles que estão em volta. Mas talvez faltou alguma coisa durante a própria relação que não se encontrou, porque talvez tenha faltado a própria presença de Deus e a seriedade de levar adiante aquele próprio matrimônio, aquele próprio na sua fidelidade. Sabemos que não é fácil, não é. E quem falou que seria fácil? A vida não é fácil, a vida é difícil. E sozinho nós não somos capazes. Sozinho nós não somos capazes de levar adiante. Se exige muito, talvez, a fidelidade do padre, e de fato tem que se exigir mesmo, mas também se esquece da fidelidade à vocação dos próprios casais, que é uma vocação. E eu ouso dizer, nem todo mundo tem vocação para o casamento, nem todo mundo tem que casar também para ser feliz. Então, se não tem vocação para o casamento, para que buscar o sacramento do matrimônio? É desperdiçar a própria graça de Deus? Se não tem uma liberdade interior, se não tem uma abertura para estar junto com o outro? E acompanhando, às vezes, vários casais que estão com seu matrimônio assim, em crise, e conversando com outras, às vezes a gente sempre, em 99% dos casos, é exatamente aquilo que Jesus falou: é a dureza do coração. O homem que não abre mão dos seus princípios, da sua ponto de vista, e a mulher que também não abre mão. E aí não tem jeito. Aí quando os dois estão fechados, não tem o porquê de dar certo, não existe nada. Tem que haver então essa humildade de um para o outro, na graça de Deus, para construir essa família que é por dom de Deus. Peçamos à luz do Espírito Santo que nos ajude a iluminar os casais na sua vocação ao chamado ao matrimônio, e que ilumine sobretudo aqueles jovens que estão no processo de namoro, ou talvez já no noivado, em busca de contrair uma união que seja de fato segundo a vontade de Deus, segundo o amor de Deus, para viver este dom na vida do casal e dar testemunho deste amor no dia a dia. Que Santa Rita de Cássia, aquela que foi mãe, que foi esposa, possa interceder por todas as famílias, hoje e sempre. Amém.